lembro que a gente conversou, em que você estava passando por um período difícil de doença, e também me lembro muito que eu falei para você, Patrícia, daqui a um ano eu quero e tenho certeza que você vai dar o seu testemunho, o seu depoimento positivo da superação da doença. E graças a Deus isso aconteceu. Bom, eu quero deixar essa parte da doença e da cura. Vamos colocar para a segunda parte, né, Patrícia? Que eu acho assim, bem bacana, acho que vai ser bem inspirador o que você vai falar. Mas a gente pode começar a falar aí da consultoria de imagem, né, do seu diferencial, né, o que você vê aí nessa questão, não só do externo, né, mas o diferencial que é o interno. Cleise, primeiro eu estou muito lisonjeada de estar aqui com você. Você é muito importante na minha vida, tanto quando você foi a minha cliente, e a gente conseguiu manter essa conexão, né? E tanto também com o seu trabalho, a forma como você conduz o seu trabalho, muito além de uma ou outra terapia, né? Você consegue tocar profundamente as pessoas e gerar transformação. E isso é muito interessante, né? Então, essa questão da imagem, é legal você falar disso, porque eu sempre tive essa preocupação de levar a imagem para um lugar mais especial, para um lugar... Quando eu fiz uma transição de carreira há 10 anos atrás, eu sou administradora, e eu tinha muita preocupação, porque eu não estava trabalhando com moda. Na realidade, eu estava trabalhando com gente, eu estava indo trabalhar com pessoas, né? Então, eu sempre tive muito essa preocupação de levar a imagem para um lugar mais relevante. E eu acredito muito nessa questão da vaidade. Quando a vaidade é saudável, ela reflete o orgulho que você tem de você mesmo, né? Isso passa a ser uma distorção quando eu olho só para a imagem, só para a roupa, só para a cor, só para a moda. Então, aí eu acho que é um problema. Então, assim, eu realmente sempre tive essa preocupação. E com você foi muito interessante, porque você já vinha de um lugar onde você já sabia quem você era, você já se trabalhava muito, né? Até por conta da sua profissão. E aí você veio trabalhar o externo, porque é importante a gente dizer que a imagem tem muito essa questão de trabalhar com objetivos definidos. Você tinha objetivos definidos. Então você estava muito bem resolvida com quem você era, mas o seu momento de vida estava pedindo um ajuste, uma adequação, uma readequação de vestimenta, de posicionamento, de imagem mesmo, né? Tanto que hoje você está passando por um outro posicionamento, um outro reposicionamento, que a gente pode até chamar de rebrand, que é essa questão do cabelo, né? Fazer a transição capilar. Na época, o cabelo grande, vermelho, para você, era forte isso, né? E hoje é um outro momento, que é até legal você comentar disso aqui, né? Sim. Quem tem me ajudado nessa transição capilar é o visagista, o Nilson Nurati, que você que me apresentou, né, há 7 anos atrás, que eu recomendo também. Quando a gente vai no Nilson e quando a gente senta na cadeira dele, quando você sai de lá, você passa por uma transformação. Porque ele valoriza suas rugas, ele valoriza suas linhas de expressão. E o que me chamou muita atenção quando você me apresentou o Gilson e nós fomos, você acompanhou o processo, é que eu tinha o cabelo vermelho e bem repicado. E ele falou que tinha muito a ver com a minha personalidade, que aquilo estava certo, realmente. Só ajustou ali o tom da pintura e tudo mais. Então, Patrícia, eu pensava, antes dos meus 60 anos, eu pensava assim, aos 60 anos eu vou deixar meu cabelo branco. Quando eu completei 60 anos, em 2020, abril de 2020, eu não tive coragem. Eu falei, vou deixar para os 70. Mas com a pandemia, me veio várias reflexões de que o que realmente importa.
Então, com a pandemia e com o isolamento social, os assessores que você me assessorou nas compras, né? Porque com a Patrícia, assim, toda vez que tinha um evento, eu ligava para ela e falava: Patrícia, preciso de uma roupa, vamos comigo. E ela, com maior dedicação, ia, né, para fazer o trabalho de ir nas lojas, porque você faz ainda, né, Patrícia? Mas ela Hoje menos, mas faço. pré-selecionava as roupas e eu chegava assim, para experimentar. E detalhe, as pessoas falavam: mas como você, como consultora de imagem, isso é caro? Como é que é? Porque a Patrícia, ela garimpava as roupas pensando em mim, né? E era muito bacana. E acabava que eu ia comprar uma roupa só e não ficava só com uma. Era sempre essa dúvida, né, Patrícia? Várias que tinha. E sempre, e a importância do posicionamento, né? Porque às vezes você tinha um evento, uma palestra, alguma coisa que você sabia estrategicamente como é que você queria estar, sabia que a sua imagem ia influenciar também no seu desempenho. E aí, mesmo depois da consultoria, a gente fazia compras e ajustes assim pontuais, né? Sim, foi isso mesmo. Então, voltando ao meu cabelo branco, eu falei: vou deixar para 70 anos. Com a pandemia, eu vi calçados, sapatos, sandálias, acessórios, não fazia tanto. E eu comecei a ver o que realmente importa, quais são os meus valores. E essa decisão de deixar o cabelo branco, eu acho, sabe, Patrícia, acima de tudo, é uma decisão interna, mas que requer muita coragem. Porque não é desleixo, né? Quando a raiz. Aí, para você convencer as pessoas, não é convencer, porque elas podem achar que você está desleixado. Então, tem uma outra pessoa, quando eu comentei com ela trabalha com imagem também, que eu ia deixar meu cabelo branco, eu não queria usar nada, máscara que pudesse dar uma outra tonalidade. Eu quero deixar os cabelos brancos. E aí ela falou: Cleide, isso aí não é legal para você. Você com imagem, você está no marketing digital. Olha o que as pessoas vão pensar. Não importa o que as pessoas pensam. Toda decisão interna, ela precisa, para ela ser validada, ela precisa se tornar pública. Então, eu fiz isso, eu tomei a decisão interna, cortei os cabelos mais curtos, já falando para o Gilson que eu queria isso. Você vai dar conta? E essa decisão interna, ela te deixa mais radiante, né? A sua postura, e várias pessoas da minha idade estão sendo influenciadas por esse cabelo grisalho, deixando esse momento de transição. Então, eu tomei a atitude, depois eu fiz um vídeo explicando para as pessoas, eu coloquei no meu Instagram, fiz uma pergunta: você deixaria seus cabelos grisalhos? 80% das pessoas disseram que não deixariam. Então, às vezes, a pessoa fala: nossa, seu cabelo ficou muito bom. Eu falo: vou deixar branco. Isso eu não tenho coragem. Uhum. Então, a palavra é coragem. Sim. Então, esse momento, ele está me remetendo a uma outra situação. Então, o Gilson mostra isso para a gente, né? O que é o cabelo? A testa livre é você mostrando a sua autenticidade, né? A cor, a tonalidade. Aí ele mostra esse contraste. E ele falou para mim outro dia: seu Cleide, Deus é tão legal, porque o seu cabelo branco, ele deixou na frente, e atrás os seus cabelos são mais escuros, né? E olha que bacana que é o contraste com as suas sobrancelhas, faz coisas assim de artista que eu não dou conta de perceber. Então, esse momento que você nem sabia, mas você percebeu hoje, falando, né, que você estava achando que eu estava nesse processo da transição. E realmente te dá uma sensação de coragem, de liberdade, de você conectar com a sua essência, sabe, Patrícia? Uhum. Então, quando eu vi que você começou lá com Eu Sou Patrícia, e é uma prática que eu já venho fazendo há muitos anos, eu dei o nome da nossa conversa sobre isso que a gente vai conversar.
né, a importância do eu sou. Então, já deve ter uns 15 anos que eu nunca digo, meu nome é Cleise Souza. Eu sou Cleise Souza. Cleise Souza. Porque quando eu falo eu sou Cleise Souza, eu me inscrevo no universo, é a minha identidade. Eu não estou falando só do meu nome, mas eu estou falando da minha alma, daquilo que eu digo. Então, quando eu vi que também remete à coragem de você colocar eu sou Patrícia Mara, que bom a gente comentar isso com as pessoas. E a gente não estava nem conversando sobre isso quando você falou, eu não sei o que você pensa. E quando eu falei que você, o que eu achava da identidade, da fraternidade branca, São Germão, os arcanjos e tudo mais, você falou, é de lá mesmo. Uhum. Mas foi muito legal. Se você quiser comentar mais alguma coisa aí da transição capilar. Da transição é só assim a gente pensar que é muito interessante, a gente está vivendo uma mudança de era, né? Nós estamos saindo da era de aquário, da era de peixes e entrando na era de aquários. O que é peixes? Todo mundo andando em cardume, não é mesmo? Do mesmo jeito, repetindo comportamentos, padrões de comportamento. E a gente está saindo dessa era e entrando na era de peixes, de aquário, desculpa. A era das pessoas serem mais livres e serem de fato quem elas são. Então, eu acho que a gente está vendo muito, né, um movimento das pessoas se reconhecendo mais, tendo mais coragem de ser autênticas, e usarem e fazerem e terem atitudes, comportamentos, ações que de fato representam quem elas são. Né? Amanhã ou depois, se você decide mudar o cabelo de novo, tá tudo certo, mas agora ser fiel àquilo que te representa é extremamente importante. E quem trabalha com a linguagem visual, como o Gilson, como eu também trabalho, também sou visagista, né? Uma das minhas especializações é análise facial. E tem toda essa mudança ou esse desejo interno que a gente tem, ele se reflete aqui fora também. Através do corte de cabelo e tal. E aí, olha o quanto é lindo a gente conseguir trazer visão para uma beleza que às vezes você não percebeu. Você é uma mulher de alto contraste, você tem a pele branquinha, as sobrancelhas bem escuras e os olhos também, com o cabelo branco que vai ficar agora, né? Então, é um alto contraste que na hora que você tiver feito toda a transição de tintura e tiver assim 100% com o seu cabelo do jeito que você quer, você vai ver assim uma beleza radiante, sem precisar de esforço, né? Natural. É a sua beleza, é a beleza que Deus te deu. E não tem nada de errado quando você quer pintar o cabelo também. Então, parabéns pela coragem, pela autenticidade, por estar no mercado de marketing digital, né? Colocando a cara no sol, com coragem de ser quem você é, porque é isso que conecta com as pessoas, né? E sobre o que o eu sou, eu posso te dizer, assim, Cleise, que de 2 anos para cá eu passei por uma transformação assim, muito grande, né? Antes de descobrir o adoecimento que a gente vai falar, eu tinha me separado 6 meses antes, que é uma mudança também, e é um convite ao crescimento, ao desenvolvimento, né? Então, eu passei por vários processos de transformação, de reforma íntima. Eu ainda estou vivendo esse processo. E o eu sou, ele veio para mim quando eu comecei a mexer na minha identidade, quando eu comecei a mexer em valores muito profundos, assim, que talvez tenham ficado um pouco esquecidos, né? O eu sou, ele começou a vir muito naturalmente. Começou a vir muito na intuição, tanto que o meu Instagram, eu não sou Patrícia Mara, né? Eu estou Patrícia Mara. Então, eu fui lá e fiz o ajuste de eu sou Patrícia Mara, até tem outra pessoa que fez esse ajuste também em função de ter visto lá e tal. Então, assim, só que é algo muito profundo, né? É uma mudança muito significativa de vida. E aí, se você quiser, a gente pode já começar a falar sobre isso, porque a importância do eu sou é o que você falou, é escrever a sua identidade no universo, né? E quando a gente pega, eu até trouxe um livro aqui, ó, que nada chega pra gente por acaso, né? Ele chama-se A Inspiração dos Ensinamentos do Mestre aos Caminhantes da Novidade de Ouro, o livro Alckmin de Saint Germain. Saint Germain traz aqui com muita clareza sobre o eu sou. No final, se você me permitir, eu quero fazer uma leitura rapidinho.
porque eu acho que serve para todo mundo, né? Acho que a gente tá vivendo um momento de muito mais voltar para quem somos, para dentro do que para o externo. Então, o eu sou, para mim, tem esse significado. E quando a gente olha, é uma frase bíblica, né? Quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus fala isso, ele não fala olhando para o mundo exterior. Ele fala trazendo a magna presença do Deus interior, do eu sou. Né? E no meu processo, isso começou a fazer muito sentido a partir de escolhas que eu fui fazendo para entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui diagnosticada com câncer de mama e foi assim uma fase ano passado, né, no início do ano passado, e foi muito difícil de conseguir entender tudo que estava acontecendo comigo. Você falou de cura, mas eu estou no processo, eu ainda estou em tratamento, né? Não tô curada 100%, de acordo com a medicina alopática, né? E com a oncologia, mas eu já me sinto, né? Porque eu sou, quando eu falo eu sou Deus em ação, eu sou saúde, eu não jogo para o universo que eu quero restabelecer a minha saúde, eu jogo para o universo que a minha saúde já está restabelecida, porque eu sou. E quando eu falo isso, o meu entendimento é que Deus, quando eu falo eu sou Deus em ação, Deus é o ser maior que criou tudo, criou o cosmos. Mas se ele deixou pra gente essa potencialidade do eu sou, significa que eu também posso ativar o meu poder pessoal, a minha autoestima, o meu amor próprio, para poder co-criar a vida que eu desejo. É por aí que eu acredito. Bacana, Patrícia. Agora eu queria que você contasse a história da doença, do processo, né? As fases aí da negação e de todo esse processo de como você está hoje, né? Os caminhos que você buscou, que eu acho assim, muito bacana, para inspirar outras pessoas a buscarem também um caminho mais natural, né, Patrícia? Eu acho isso importantíssimo. Sim. Bom, vou tentar sintetizar, que é muita coisa, né, Cleide? Eu simplesmente virei minha vida do avesso, eu sou outra pessoa e, enfim. Quando eu descobri, eu estava vivendo uma vida boa, né? Eu estava trabalhando bastante, eu estava vivendo uma vida exterior, assim, em família, relacionamento, apesar de ter separado, mas eu estava vivendo uma vida boa. Então eu estava vivendo uma vida muito para fora e pouco para dentro. Né? Eu tinha os resultados que eu queria, mas existia sempre um incômodo, assim, sabe? E aí eu estava investigando um nódulo há um ano, mais ou menos, e eu tenho, inclusive vou fazer uma postagem em breve falando sobre isso. Eu estava acompanhando o nódulo, eu tenho exames, inclusive, que era um nódulo benigno e tudo mais. E eu depois de insistir, porque o nódulo cresceu, eu insisti com a ginecologista que me acompanhava e falei para ela, olha, tem alguma coisa errada, esse nódulo cresceu. Ela falou, não é, já te falei que é benigno e tudo mais. E fomos rastrear, investigar e descobrir então que era um câncer de mama hormonal. E aí eu entrei naquela fase, logo que eu descobri, nós conversamos, né? E você veio me trazer apoio e eu estava vivendo as fases do luto, que as pessoas vivem quando perde alguém, quando tem um acontecimento traumático, quando termina um relacionamento, que são 5, né? As fases do luto, primeiro você começa com a negação, depois vem a raiva, primeiro eu nego, não, mas não pode, não. Tanto que eu pedi para repetir biópsia, né? Tinha dificuldade em aceitar realmente. Depois vem a raiva, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Não, mas eu nunca pensei que eu pudesse ter um câncer e tudo. Vim, né, de uma família que não tinha vivido isso. Aliás, eu tenho a minha avó paterna, que morreu de câncer de mama, mas assim, não tinha tanta influência, né? Eu era pequena e tudo, eu era mais nova. Então, assim, por que isso está acontecendo comigo? Eu tô recomeçando a minha vida depois de uma separação, então fiquei com muita raiva, me fechei, saí das redes sociais, realmente era o momento que eu precisava. Depois eu comecei a negociar, a barganhar, né? Não, tá aqui, aconteceu, eu tenho que aceitar. E depois eu deprimi,
passei por todas as fases do luto, né? Entrei num processo de depressão, porque o tratamento que eu faço hoje não é uma quimioterapia, é um tratamento hormonal, que os médicos entenderam na época que era melhor, porque é um câncer que ele é alimentado por a produção desenfreada de hormônio, né? E depois veio a fase da aceitação. Só que a maravilha disso tudo é que eu hoje entendo que essas reações eram normais, eram esperadas e eram necessárias. Eu precisava é como se, para mim, né, tem pessoas que tiram assim, mais fácil, tiro de letra e tal, para mim não foi. É como se tivesse aberto um buraco, assim, eu caí lá dentro, fiquei lá e só saí de lá quando eu realmente senti que estava pronta para sair. Então eu me permiti viver a dor para poder conseguir ressignificar e mudar a minha vida, né? E aí eu fui buscar todos os tipos de terapias e processos e tudo que me falaram, todos os livros, todas as terapias holísticas eu fui fazer e continuo fazendo, e no meio desse caminho eu encontrei a aromaterapia. A aromaterapia é essa medicina milenar, né? É uma medicina dos aromas mesmo, e comecei a usar os óleos essenciais de uma forma como tratamento complementar, não como medicina, tratamento alternativo, como dizem, né? Outras terapias. E aí comecei a usar e comecei a ter muitos resultados positivos. Então, assim, eu comecei a ter um processo de depressão porque eu estava fazendo um tratamento hormonal, mas eu estou passando por esse processo todo sem tomar nenhum remédio, porque eu comecei a colocar, quando eu falei lá atrás, agora há pouco, de poder pessoal, eu comecei a colocar a minha força, eu comecei a colocar o meu poder de cocriação. Eu falei, não, se esse negócio de eu sou existe, porque todo pensamento... Eu comecei a estudar física quântica e tudo mais. Todo pensamento gera uma energia, né? Uma energia que pode ser de criação, uma energia densa. Aquilo que eu super acredito, trabalho com mulheres, com empoderamento de mulheres também. Eu super acredito que eu me torno aquilo que eu acredito ser. Então, quando o médico te fala não tem jeito, eu passei por isso. O médico fala não tem jeito. Não tem cura, você vai tratar o resto da vida e tal. E eu me neguei. Eu tenho aqui na minha casa cartas e coisas que eu fiz do dia. Eu já sei o dia que eu vou receber alta. Eu sei até eu já estou com a roupa separada do dia que eu vou receber alta médica, né? Mas por quê? Eu quero voltar um pouquinho nisso, porque assim, parece muito interessante o que eu estou falando, mas tem um porquê disso, né? Eu lembro que talvez isso pode ser interessante para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Eu fui fazer, dentro das minhas buscas, eu descobri, você já tinha até me falado, sobre a questão da psicossomática, que é entender a relação do corpo físico com o corpo emocional. Né? Então, quando eu adoeci, eu comecei a me fazer perguntas, porque eu entrei num processo interno tão forte e tão bonito também, era uma dor tão profunda, mas que ali ia sair alguma coisa, ia emergir uma outra coisa. Eu não sabia o que, né? Eu estava muito perdida. Mas no dia que eu comecei a fazer perguntas, que verdades eu tenho cultivado, que relacionamentos eu tenho cultivado, quem são as pessoas que estão do meu lado, quais são as relações, o tipo de relação que eu tenho ou que eu tive até aqui, né? O que eu quero a partir daqui. Comecei a fazer perguntas muito importantes que começaram a me trazer respostas que doíam. Eu percebi que era necessário um crescimento e uma maturidade emocional, fazer gestão. Eu precisei de fazer gestão emocional para conseguir entender que eu tinha... que a cura é individual e que eu tinha esse poder de autocura, todos nós temos, né? Então, às vezes a gente vê pessoas que passam por tratamentos super caros, né? Faz tudo o que precisa fazer e ainda assim não se recuperam. Mas como é a mente dessas pessoas? Isso é super importante também da gente pensar, né? E eu fui trabalhar fortemente o meu padrão mental. A forma como eu pensava, as crenças que eu tinha, todos os meus valores foram mexidos e remexidos para eu poder entender aonde eu estava e para onde eu queria ir.
né? E no que eu ia acreditar. Se era no médico que falava que não tinha jeito e que eu ia ter que tirar a mama toda, porque eu tinha um linfonodo na axila, inclusive, eu tinha um nódulo com quase 6 centímetros. E quando o médico, quando a gente falou de cirurgia, era retirar a mama toda. Era fazer uma mastectomia total, uma cirurgia grande, retirada de ovário, era uma coisa que era pesado, né? E aí, quando eu consegui firmar o meu pé no chão e falar, não, eu vou fazer tudo, porque também não é ficar só pensando positivo, vibrar positivo, não. É você agir, né? E eu fui em busca de ação mesmo para fazer toda essa reforma íntima. E aí, dói pra caramba, porque crescer dói muito, né? Ver tudo que eu precisava tirar, tudo que eu precisava limpar, quais eram os sonhos, os objetivos, as minhas paixões que tinham ficado lá atrás, o que eu tinha deixado de fazer em função de outros relacionamentos. Eu passei por um workshop muito legal, foi na leitura corporal aqui em Belo Horizonte, com a Nereida, que trabalha com a psicossomática, né? E ela me disse no dia, olha, faz uma lista de tudo que você gosta de fazer, de tudo que você deixou para trás, de todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. Será que você está vivendo do jeito que do seu jeito? Eu tive que rearranjar a minha vida e começar a entender que eu não estava vivendo do meu jeito. Sabe? Você tá rindo porque você sabe que isso é real, né? Sei. Então, a gente vai perdendo ao longo da nossa vida, dentro dos relacionamentos que a gente está inserido, na nossa atuação no trabalho, a gente vai esquecendo, Cleide, isso é muito sério, a gente vai esquecendo de quem a gente é. E essa doença, ela não podia ter vindo para mim em outro momento que não fosse na pandemia. Porque na pandemia é onde a gente já está mais sensível para olhar para a gente, né? E para mim, eu já estava olhando um pouco antes, alguns meses antes, mas a Marleide falando aí, a Marleide é da Romanel, uma gracinha de pessoa, me conheceu lá. Então, assim, eu estava esquecendo de quem eu era. Eu acho que muitas coisas estavam se perdendo. Você quer falar? Sim, Patrícia, eu só quero complementar isso daí, né? Eu chamo isso de quando a pessoa desconecta da essência dela, ela fica perdida, né? Ela não sabe, ela perde identidade, ela perde a essência, a sua essência, há uma desconexão, às vezes ela entra num processo de tentar ajudar outras pessoas, salvar o seu relacionamento, pedir para que as pessoas mudem, mas ela mesma está desconectada da essência dela. E aí tem várias formas de conectar essa essência. Talvez a sua conexão seja através da dor, através da doença. Né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí você busca mecanismos, ferramentas para você se fortalecer e ver essa cura que ela pode ser. Quando se fala em o poder da mente, a influência que nós temos, o pensamento, né? O pensamento, ele gera comportamento e ações. Então, nós somos daquilo que pensamos. Isso é muito importante. Se a pessoa entra numa vibe de pensamentos negativos, ela sintoniza com o negativo, ela atrai o negativo. E, ao contrário, quando ela entende o poder que ela tem, o seu poder mental, e ela acredita nisso, ela pode mudar esses pensamentos negativos em positivos. Mas está muito interessante. Continua, desculpe a interrupção. Não, não tem problema. É até bom para eu dar uma respirada aqui. Eu acho que é isso. Tudo é energia, dinheiro é energia, música é energia. Se você ouve um funk ou se você ouve uma música clássica, você se conecta com padrões vibratórios diferentes, né? E para eu poder fazer o meu ajuste, né? Eu precisei fazer isso. Eu olhava muito para as outras pessoas, eu era muito entregue no meu trabalho, mas em algum momento eu me perdi de quem eu era, das minhas não é nem dos meus valores, não,
É daquilo que eu de fato gostava, de pequenas coisas. Por exemplo, eu vivi um relacionamento com uma pessoa que era altamente tóxico, era um relacionamento altamente depreciativo comigo, uma pessoa altamente ciumenta. E aí, a questão não é essa pessoa, a questão é o quanto eu me deixei invadir. E que às vezes a gente não percebe isso, a gente vai deixando as coisas acontecerem. Então, com a outra pessoa tá tudo certo. O processo é individual, é de cada pessoa, mas o negócio é o quanto eu permitir ser invadida, né? E aí eu fui perceber, fui tirar todos os véus, porque o processo de autoconhecimento, eu acredito que a chave do desenvolvimento é o autoconhecimento. Enquanto os médicos diziam para mim, não tem jeito, eu não estava satisfeita. Agora, no momento que eu entendi, eu tenho poder sobre a atuação sobre essa patologia, então eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. E aí eu fui meio que pagando para ver mesmo, sabe? Será que isso aqui vai dar certo? Ah, claro que eu tinha as minhas inseguranças. É claro que eu tive outras vezes de entrar de novo na fase do luto quando vinha um exame, ou quando vem um exame que não está legal, falar, esse negócio não está funcionando e tal. É claro que eu tenho os meus momentos de fragilidade de novo e de olhar e falar, isso aqui não está funcionando. Mas depois, você quando faz um mergulho profundo, uma reforma íntima verdadeira, sem medo de olhar sobre o que vem e que você realmente quer se transformar, nasce, eu renasci, né? Nasce algo aqui dentro, muda, tudo muda. Então, não é sobre hoje, por exemplo, eu quero falar sobre isso aqui. Eu acabei de refazer todos os meus exames, né? E aí quando eu vou levar para o médico, é sempre um turbilhão de sentimentos, de emoções, de medo, de saber para onde que eu estou indo, né? Cada novo resultado de exame é uma nova diretriz de tratamento. Mas hoje eu posso até sair do meu eixo, eu posso até às vezes perder o chão, mas eu sei voltar. E eu acho que a grande questão da nossa sociedade é que as pessoas saem do eixo e não conseguem voltar. Elas saem e trazendo mais para perto da nossa realidade. Elas saem de um relacionamento, por exemplo, elas não se curam, não se trabalham e entram em outro. Né? Vai fazendo... E de forma prática, né, Patrícia, o nódulo realmente diminuiu, não é? Isso também é bacana se pontuar. Isso, eu vou comentar. Então, nessa renovação dos exames, o nódulo que tinha quase 6 centímetros, ele hoje tem 2, menos de 2. Aliás, 2, mais ou menos, né? E os exames, eles mostram também uma captação muito menor de células doentes do que era lá atrás, quando eu comecei a fazer. E a cirurgia que era a possibilidade, né, o que os médicos me ofereceram, que era a retirada total da mama e ovário, hoje, se acontecer, vai ser algo só local. Sabe? Então, Cleise, quando eu olhei para a minha vida, eu precisei olhar e falar, peraí, deixa eu assumir as rédeas da minha vida. E o que você falou é muito interessante. A gente não precisa deixar chegar, porque quem entende um pouquinho disso, sabe que a gente não tem só esse corpo físico, né? São 7 corpos. Quando a gente chega a adoecer no corpo físico, é porque o corpo emocional, ele já está adoecido. E a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Hoje, se eu tiver que deixar aqui qualquer questão sobre isso, sugestão, é isso, cuide de você, olhe para você, faça os ajustes na sua vida que sempre precisam ser feitos, tenha gestão emocional, muito mais do que gestão só da sua carreira, da sua vida profissional, mas gestão emocional, para saber onde você está entrando, se aquilo está legal para você ou não, saber a hora de entrar e de sair de situações e se cuidar mesmo, né? Porque às vezes as coisas vão acontecendo, porque o que é o câncer? O câncer é uma representação de situações acumuladas. E isso é muito sério. A gente acumula coisas todos os dias. A gente acumula mágoas, a gente acumula raiva, a gente acumula ciúme, a gente acumula inveja, a gente acumula frustração, a gente deprime e acha que não é nada. Então, olhar
para a gente com verdade, assim, e dizer, olha, isso aqui não está legal. Quanto eu tenho coragem de promover mudança em cima disso, né? Isso é extremamente importante. Sim. É importante, né, Patrícia, observar isso. Eu já li, já tive relatos acompanhando uma tia, uma clínica oncológica, e um dos médicos disse o seguinte, um oncologista disse que quando um tumor manifesta no corpo físico, ele levou mais ou menos 10 anos para chegar para essa doença respiratória. E aí, quando eu acompanhei uma tia, e ela teve vários tipos de câncer, ela começou no ano passado, mas começou no seio também, logo após uma separação. E ela tinha muita mágoa desse desse primeiro marido. Uma mágoa assim, infinita, e isso levava para os filhos e tudo mais. E um dia eu pedi para ela, deixa eu te ajudar, e usei metáfora com ela, sabe? Ela morava, né, numa rua, num bairro que tinha uma árvore. Essa árvore chama... Mas, gente, moringa. Ela é uma árvore, as folhas delas são curativas. E eu estava assim, conversando com ela com seus 75 anos. Eu falei, fala para mim um elemento da natureza com o qual a senhora se identifica. Ela falou, eu me identifico com uma árvore, mas que tipo de árvore? Ela falou, poderia ser aquela árvore ali, mas eu tenho tanta raiva dela. E eu já trouxe polícia, eu já mandei podar essa árvore. E me falaram que quando poda a árvore, você jogando água quente, ela não volta a brotar. Mas depois que eu joguei, ela brotou com mais força. Essa árvore me incomoda, porque ela cai em cima da minha garagem, tem folhas secas, vai entupir a calha de cima. Eu gostaria de ter essa árvore, mas eu não gosto dela. Eu falei assim para ela, olha bem como que chama a árvore, vou dar um para casa para a senhora vai pesquisar o nome dessa árvore. Ela dá umas vagens, assim, uma flor. E aí ela pesquisou, me mandou, essa árvore chama moringa. A metáfora da árvore era a vida dela, Patrícia. O câncer vinha, ela passava por todo o processo, mas ela saía revigorada. Mas ela era forte. E ela começou a identificar com a árvore. E eu fui estudar as folhas da árvore. Na África, elas servem como alimento nutricional. Eles fazem como nós fazemos couve. E já mais no final, que aí o câncer, ela tirou uma mama, depois o câncer foi para os ossos, fígado, e deu metástase geral, onde ela não conseguiu. Mas eu dava alguns banhos, ela permitia que eu desse alguns banhos de erva, e quando eu chegava lá perto da casa dela, eu pegava um pouco da vagem da árvore e colocava, sabe? Porque ela era curativa. E ela falava assim comigo quando eu dava o banho dela. Nossa, eu sinto tão aliviada com esse banho. O que você põe aí? Eu fiz, inclusive, uma metáfora sobre a história dela que está no meu site. Depois, se quem quiser, eu publico o link. Porque as metáforas são fantásticas, elas atuam no nível inconsciente. Né? E ela tinha problemas também em relação à polícia, processo, inclusive com a árvore, que ela mandava podar a árvore. E aí brigava com a polícia. Era uma confusão, mas era a metáfora da vida dela. Então,
É isso que você falou, muito importante dos 7 corpos, né? O nosso corpo físico, ele vai recebendo tudo isso. E muitas vezes, principalmente quando as pessoas são mais novas, tão fortes, não precisam ter bons hábitos alimentares, que nada disso faz diferença naquele momento. Mas, com o passar do tempo, o corpo também vai sentindo isso daí. Mas vamos voltar lá, Patrícia. E aí se encontra na aromaterapia o gatilho, né? A solução, a ferramenta, foi assim, das suas andanças Então, aí pelo conhecimento. Então, a aromaterapia chegou na minha vida, chegou antes, inclusive, do câncer, mas eu intensifiquei o uso, né? Eu primeiro passei por uma consulta com uma aromaterapeuta que trabalha com psicogenealogia, e aí ela foi trabalhar comigo genética, ancestralidade e os aromas, assim, ficou por último lá. Então, quando ela me prescreveu, eu falei, olha, eu tô meio deprimida, não tô sem ânimo, tenho muito enjoo por causa da medicação e tudo. E aí começamos a usar os óleos de uma forma mais estratégica, atuando para atuação dentro daquilo que eu precisava, né? Os óleos essenciais, eles têm atuação em 3 campos, no físico, então se você está com uma dor de cabeça, um enjoo, ele vai ajudar. No emocional, ele, através da inalação, né, um cheirinho, é muito além do cheiro, ele caminha pelo sistema límbico e faz, que é o local do nosso cérebro que tem acesso às nossas emoções, e lá ele vai fazer, porque o que é óleo essencial? Óleo essencial são moléculas extraídas das plantas. Então, são substâncias, é a química da vida, né? Extraída do caule, da semente, das flores, dos frutos. Só que o que eu achei muito legal é que a aromaterapia caminha do lado, bem juntinho da ciência. Então, existem muitos estudos científicos que trazem a morte da célula, criar apoptose na célula, o uso de determinados óleos essenciais voltados para o câncer de mama. E aí eu comecei a fazer o uso desses óleos para o emocional, para tratar, aí eu não tomei nenhuma medicação e falei, poxa vida, isso funciona mesmo. E comecei, confiei, porque eu acho que quando a gente decide, a gente não tem que ficar questionando. É a mesma coisa, né, de você pedir para Deus e pedir para todos os santos. Então, quando eu decido fazer uma coisa, eu confio né, procuro ter bons profissionais do meu lado e confio. E comecei a usar os óleos essenciais diariamente, uso ainda hoje na cápsula, tomo determinados óleos na cápsula. E a aromaterapeuta falou comigo, vai criar apoptose na célula e vai matar a célula. Eu falei, então tá bom, vamos embora, vou fazer. E faço isso e os exames mostram, né, Cleise? E assim, eu tenho uma mente muito positiva, sabe? Eu consigo levar uma vibração muito positiva. Eu hoje estou muito tranquila. Se Deus amanhã falar, não, tá na hora, minha filha, vamos embora e tal. Eu estou muito tranquila de que eu faço tudo para estar aqui. Eu amo a vida, sabe? Eu amo a vida. Faço tudo para estar aqui. E se ele permitir, eu quero estar aqui. Agora, se ele não permitir, também está tudo certo. Eu não tenho esse poder. Mas no tempo que eu estiver aqui, eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero viver bem. Tenho certeza que você vai viver bem por muitos anos, ser inspiração para muitas pessoas, Patrícia. Isso eu tenho certeza. Tem um livro que eu gosto muito, é PNL, do Robert Dilts, chama Crença. Crença? A mãe dele já... Crença. Robert Dilts, é PNL. A mãe dele estava em estado terminal de câncer e, através da reprogramação mental, ela é curada. Não, esse livro, eu até trouxe aqui para compartilhar, ó. Lembra que você me mandou foto desse livro e ele virou aqui Cura Quântica de Deepak Chopra? Esse livro, ele fala, inclusive, de uma mulher que com câncer de mama, né? Que se curou, metastático e tudo mais. É muito interessante isso, sabe, Patrícia? Se as pessoas, elas estão no momento, tem que dar um momento para a coisa acontecer. Tá? O Dr. Graves, ele trabalha com a evolução em espiral. Então, a evolução da consciência, ela não é linear,
ela é de forma espiralada. Aquele conhecimento prévio que você tem, ele vai dar suporte para o conhecimento seguinte. Então, quando a gente vê uma pessoa passando por uma doença, uma dor que seja emocional, eu, por exemplo, sou muito procurada pelas pessoas com dores emocionais. Não é nem a questão física, é dor emocional nos relacionamentos, na carreira, estamos fazendo alguma coisa que gosta de fazer, ou tem um sentimento de menos-valia, de se achar não inteligente, não competente, né? Que são os traumas, as neuras que vão trazendo aquela criança interior ferida, né? Um adulto que está com medo, medo de arriscar, medo de fazer alguma coisa. Enfim, eu lido muito com esse tipo de dor, né? Que é a dor emocional. Mas é muito interessante quando a pessoa ela está nessa dor, nesse estado tal, e ela volta para a essência dela, ela fala assim, Cleise, meu marido precisa disso, meu filho precisa disso, meu chefe, meu colaborador, e ela quer que a pessoa passe por processo. Só que cada um tem uma forma desse todo. E às vezes aquilo que funciona para você não funciona para mim. Recentemente, eu tive uma paciente que finalizou terapia sistêmica comigo. Ela estava tão preparada para fazer a transformação, o que ela precisava de fazer foi feito através da constelação sistêmica, foi a questão sobre a morte do pai, que ela não tinha consciência na adolescência, e ela estava paralisada nessa morte do pai, uma pessoa muito intelectualizada, que não achava que isso fizesse sentido para a vida dela. E então, através da constelação, ela foi desabrochando e começou, eu posto algumas dicas de livro, eu postei um livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, que eu acho que é uma referência. Eu tenho, faço as meditações dela. Maravilhosa. Depois eu indiquei um outro livro, Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Ela falou, Cleise, agora a gente eu quero fazer formação, quero ser uma terapeuta holística, porque isso daí eu já tinha em mim e agora faz todo sentido. Então, isso é maravilhoso quando a pessoa desperta para o desenvolvimento pessoal e ela se encontra. E aí eu fico te acompanhando. Quando você começou lá, Patrícia, eu sou, foi que maravilha! Depois eu vi um dia você postando, você tinha um voto, falei, pronto, liberou geral. Então, isso é muito bacana. As pessoas podem passar por esse processo. Só depende delas, né? Os recursos elas têm, mas às vezes elas estão canalizadas. Eu costumo usar uma metáfora, Patrícia, que às vezes a pessoa é tão cartesiana, é tão lógico-racional, que ela cristaliza o corpo de emoção dela. Tudo dela é na lógica, 2 mais 2 igual a 4, as coisas têm que ser dessa forma, mas não é assim. Então, essa teoria do Dr. Graves, da evolução em espiral, ele usa cores, desde a cor do bege até o azul turquesa, que é dos iluminados. E ele vai definindo. Então, a pessoa que está no bege é uma pessoa que vive o dia presente, mas sem preocupação com o intelectual, com o cultural. É aquela pessoa que, se ela tem um prato de comida ali, comeu, não passa fome. Ei, Caroline! Ela não passa fome, ela está no bege. Depois ele vai para o vermelho, são as pessoas que vivem sendo lideradas. Depois vai para o azul, são os fanáticos. Os laranjas são as pessoas que buscam bens materiais, conforto, carro, casa, dinheiro, viagens. Depois são os verdes são as pessoas que têm condições financeiras, mas elas já começam a ser ecológicas, elas começam a preocupar em ajudar, em servir.
aí elas fundam instituições, fundações. Depois vem o amarelo, que é a transição para o azul turquesa, que estão os iluminados, Jesus, Buda, Madre Teresa. Então, quando eu mostro para o meu cliente, meu paciente, essa evolução, às vezes a pessoa está no laranja, ela está correndo atrás, está se capitalizando, se monetizando, etc. E ela está com uma pessoa do lado dela que está no bege. Né? A pessoa só pensa no hoje, ela só pensa em dormir, sexo e ter alguma coisa de imediato, ela não tem uma outra visão. E a pessoa que está no laranja, e ela quer puxar o bege para junto dela, ela não consegue, porque um outro momento é uma diversidade, né, de emoção, uma diversidade de temperamentos e tudo mais. Então, é muito bacana, eu sempre digo isso, Patrícia, várias teorias que nós temos, pesquisadores que debruçaram sobre um tema durante décadas, às vezes publicam livros, só que nós não temos acesso a isso. E, às vezes, se a gente tivesse acesso em qualquer linha, e cada um vai identificar com aquilo que é melhor para ela, né? Essa pessoa passaria por um processo bem mais suave do autoconhecimento. Mas eu estou muito feliz, eu tenho assim, plena certeza da sua cura total e respeito, tá, Patrícia? Eu gosto muito de você, do seu trabalho, da sua coerência, né, das coisas que eu te acompanho, que vejo. Isso é muito bacana, realmente. Estou muito feliz com tudo isso. E aí, você quer finalizar com o texto que você pediu para ler, de Saint-Germain? Quero. E dizer que eu estou muito grata, né, por estar aqui. Eu acho que hoje o meu trabalho tem um sentido muito diferente de todas as pessoas que passaram por aqui. Se a gente, de alguma forma, conseguiu acender uma luzinha aí, porque, como eu disse, não precisa ter uma doença grave para a gente acender a nossa luz, né? Então, se a gente conseguiu fazer isso aí em qualquer questão, qualquer incômodo, porque você falou das dores emocionais, isso é muito forte hoje, né? A gente precisa olhar para as nossas emoções, porque as nossas emoções influenciam na nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, em tudo. Então, estou muito agradecida. E outra coisa que eu quero comentar também é sobre o que você disse de 2 mais 2 não são 4, de não ficar racionalizando todas as coisas, né, Cleide? As coisas de Deus, eu falo que eu vivo milagres diários. E eu hoje vivo para além do físico, para além da materialidade, sabe? E isso é que transformou também muita coisa, especialmente quando eu escuto uma notícia que não é tão boa assim de um médico, eu acredito do que está além do físico. Isso tem feito toda a diferença. Não ficar racionalizando tudo, porque a nossa mente mente, né? Você sabe bem disso. Patrícia, fala um pouquinho da sua empresa, da Marmelo, para as pessoas conhecerem um trabalho bacana que você faz com a Tatiana. Sim. Bom, eu sou consultora de imagem, né? A minha formação é em administração, eu fiz uma transição de carreira e me especializei em consultoria de imagem e gosto muito dos assuntos relacionados à imagem, mas de forma aprofundada, eu gosto de aprofundar, né? Então, não trabalho só com moda, eu trabalho com análise facial, eu trabalho com visagismo, eu trabalho com consultoria de imagem, e os pilares da imagem é aparência, comportamento, comunicação verbal e não verbal. Inclusive, estou com uma coluna nova, esqueci de falar, estou com uma coluna nova na TV Horizonte para falar sobre marca pessoal, sobre empreendedorismo, sobre consultoria, sobre brand mesmo, construção de marca pessoal e tudo. E hoje eu também tenho um escritório com a Tatiana é personal organizer, e a gente uniu as duas áreas, organização e consultoria de imagem, e aí a gente oferece um mix de serviços aí para empresas. Então, é um trabalho bem exclusivo, bem personalizado. Quem tiver interesse é só fazer contato. Lá no Eu Sou Patrícia Mara ou no @Marmelo Brasil, que está lá tudo explicadinho o que a gente faz. A joia, Patrícia. Tá?
Então, são 2 parágrafos aqui, mas para quem chegou depois, ó, a gente estava falando da importância do eu sou, né? O eu sou é a sua afirmação, a sua escrita, a sua identidade no universo, né? E é Deus em ação, é Deus, é a gente podendo agir, podendo cocriar através do nosso poder pessoal, da nossa autoconfiança. E o que aconteceu muito comigo é que a confiança, ela foi crescendo na medida do que eu ia vendo os resultados, e aplicando o que eu aprendi, ia vendo os resultados. Então, eu acredito que a confiança, ela vem muito da experiência bem-sucedida, né? Então, a importância do eu sou, e isso é muito maior, quem quiser pesquisar um pouco, é muito maior do que o que a gente falou aqui, mas aqui acho que deu para clarear um pouco. Mas esse livro, que é o livro Alquimia de Saint-Germain, ele fala no capítulo 2, só 2 primeiros parágrafos aqui, que é o seguinte: quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, emitiu uma das maiores expressões de todos os tempos. Quando ele disse, eu sou, ele não se referia à expressão exterior, mas sim à magna presença do Deus interior, porque disse repetidamente, eu, meu próprio ser, não posso fazer nada e o nosso Pai, o eu sou, é quem realiza as obras. Jesus disse também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo assim um único poder, Deus em ação dentro dele. Disse também, eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo, anunciando cada dito de importância vital com as palavras eu sou. Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade, é colocá-lo em ação na experiência exterior e essa declaração eu sou em toda e qualquer coisa que se deseje. Agora, vamos nos referir ao dito mais poderoso de todos, talvez um dos maiores, que já foram lançados na experiência exterior através da palavra eu sou. A porta aberta que nenhum homem pode fechar. Não vês o quanto isso é vital? Estou toda arrepiada aqui, Cleise. Quando chegares a compreender plenamente essas magnas afirmações, perceberás a grandeza do teu alcance. Quando reconheceres e aceitares plenamente o eu sou, como a magna presença de Deus em ti, em ação, terás dado um dos maiores passos para a libertação. Agora, guarda bem essa afirmação. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Se puderes fazê-lo, tens a chave que permite atravessar o véu da carne e, levando contigo toda a consciência imperfeita que tenhas acumulado, podes transmutá-la ou elevá-la a essa perfeição na qual ingressaste. Muito bacana. Eu quero só complementar, Patrícia. Eu passei por uma terapia de física quântica e o terapeuta me deu esse mantra. Cleise, faça sempre esse mantra no trânsito e faça bastante. Eu sou o que sou, sou Deus em ação. Quando ele me deu esse mantra, no início, eu falei, gente, mas como que eu sou Deus? E aí, quando eu entendi o verdadeiro sentido, eu sou o que sou Deus em ação. Todas as minhas ações é como se eu fizesse tendo a permissão de Deus. Eu tenho passado isso, ontem mesmo eu passei isso para um cliente meu, que o que ele está precisando é se encontrar, porque eu vejo que nós temos a grosso modo, tá, Patrícia, uma trilogia, o corpo físico, mental, psíquico e o espiritual. Mesmo eu trabalhando com PNL, trabalhando com terapia sistêmica, com constelação familiar, teoria das inteligências múltiplas, análise transacional, tem um momento, inclusive quando a pessoa preenche um formulário para mim, antes da sessão experimental, eu pergunto a crença religiosa dela. Para cada pessoa, eu vou usar uma linguagem que se adequa àquela pessoa. Mas, às vezes, eu falo para o meu paciente, você está desconectado do espiritual, que seja o universo, que seja Deus, que seja anjos, você precisa se conectar. Uma coisa que... Aí ontem eu passei, esse meu paciente, ele é evangélico. Então, eu falei, eu sou o que sou Deus em ação, e explicando para ele. Cleise, eu gostei. Passa para mim isso daí por mensagem que eu vou fazer. E te dá uma força muito grande quando você entende as suas ações
se você está fazendo no bem, é Deus agindo pelo Sim, seu é uma bem. ligação, né? Você consegue se É uma conectar, uma ligação. ligação entre céu e terra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E esse mantra, repete, por favor. Eu sou o que sou Deus em ação, Eu é isso? sou o que sou Deus em ação. E Então, aí, como sugestão, o que eu faço na minha meditação diária? Eu uso o Ho'oponopono, né, que é liberando as suas memórias, que é um mantra também de 4 frases. Eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grato, né, porque você falando para você mesmo. Eu fiz uma declaração, eu, Cleide, com meus atributos, e no final faço o Ho'oponopono, e no final eu sou o que sou, o seu Deus em ação. Bom, o ideal é que você repetir isso 108 vezes, você pode ter Japamala, né? a mala, ou então pelo menos 7 vezes, quando você não tem muito tempo, antes da sua meditação. Dá um resultado fantástico, porque tudo no Olha, a gente universo é pode, se sintonia, você né? quiser, depois a gente pode fazer uma outra live para falar de ferramentas. Porque, assim, Ho'oponopono, Japamala, afirmações positivas, eu tenho um caderno aqui, eu tenho um caderno das minhas afirmações que fica ali do ladinho, mas não é afirmação, não é só pensar. Eu aprendi, Cleise, a duras penas, a sentir, a trazer Sim, tem que daqui para sentir. cá. Ô, Patrícia, outra coisa que eu quero comentar sobre ferramentas. Existem várias terapias alternativas. O importante é a pessoa conhecer, ver aquilo que te traz afinidade, né? Sim, Na minha aham. trajetória pessoal e profissional, meu carro-chefe é PNL. Eu acredito Não, PNL é nisso, maravilhoso. reprogramação mental, você pode reprogramar sua mente, você pode se transformar e tudo mais. Mas eu busco outras fontes, né, como inteligência profissional, teoria das inteligências múltiplas. Eu gosto muito de aromaterapia também, eu uso. Da cromoterapia, é fantástico. Se você observar no fundo aqui do meu escritório, eu estou com verde vibrante esmeralda, é a frequência do arcanjo Rafael que é de cura. No meu quarto, eu tenho uma parede violeta, é o arcanjo Miguel. E assim eu vou fazendo. Isso é significativo para mim. As designers que fizeram o projeto aqui do meu home office colocaram no projeto um verde. Eu falei, eu quero uma parede verde. Elas colocaram um verde, que chama verde hortelã. Ele é assim, suavezinho. E na loja de tintas, quando eu vi, não, Arcanjo Rafael, esmeralda, é o verde da 5ª dimensão. Então, para quem não entende, E também tem uma ligação com o chakra do coração, né? sim, com certeza. Ô, Patrícia, e os cristais que eu já amo faz tempo também. Então, minha casa, ela é cheia de Também amo. Aqui cristais. No tem meu dois. carro eu tenho cristal, sim. E aí, na minha mandala de metas, que já fez comigo, eu ofereço cristalzinho para as pessoas. Depois que elas fazem as metas, a mandala vai programar os cristais nesse chakra. Então, tem muita coisa bacana e que quando você aprofunda, estuda e aplica, porque o importante também é você aplicar. Aplica, Sim, sim. funcionou, deu certo. E entender. Tem pessoas, por exemplo, que gostam do enneagrama. Eu já fiz, mas não é minha praia. Né? Como outras terapias que vão surgindo. O reiki também. Né? Se você Maravilhoso. imaginar que o reiki em posição de mãos, o passe em posição de mãos, se você ler o livro Mãos de Luz, vai falar que a parte do seu corpo que tem mais energia são as mãos. Né? Então, Cleide, um a tipo gente de está muito conhecimento. conectada. A gente está muito conectada. Eu estou aqui, meu celular está em cima do meu livro Mãos de Luz. É um livro
eu fiz a minha primeira formação primeiro nível, na verdade, né, de Reiki, na iniciação de Reiki, porque eu já fazia, aplicavam em mim, e depois eu fiz o primeiro nível para fazer a autoaplicação. Então hoje eu faço com os cristais, nos pontos, sei direitinho e tal. Acho que assim, a gente está caminhando nessa era, essa mudança de era que a gente está vivendo, para ser o nosso próprio terapeuta. Para ativar na gente, né, o nosso poder de autocura. Só que isso é individual. Aquilo que você falou lá atrás é muito importante também, da gente deixar aqui como ressalva mesmo, que é a questão às vezes você vai aprendendo as coisas, você quer compartilhar com todo mundo. Mas nem sempre, né, a cura, o processo de crescimento e de desenvolvimento, ele é individual. Mas o que eu posso dizer, assim, como fechamento desse papo, é que tem muita coisa que a gente pode fazer. O fato é que a gente precisa de olhar para a gente e promover as curas em vários níveis. A gente tem curas em vários níveis para promover na nossa vida, né? E eu acho que muitas vezes, quando a gente ainda não começou a olhar para esse processo de autoconhecimento, eu gosto de uma frase que fala que um passo à frente você já não estará mais no mesmo lugar. Então, se você não faz nada hoje, qualquer coisa que você faça, você já não está mais igual. E é um caminho sem volta, né, Cleisa? Um caminho maravilhoso, autêntico. Não tem retrocesso. Você pode paralisar o tempo, mas é isso, você vai evoluir. Patrícia, estou muito feliz com essa conversa e vamos continuar. Vamos fazer assim uma live aí sobre as ferramentas de autoconhecimento. Eu acho que no seu perfil, outro dia eu vi que você fez uma indicação, acho que as pessoas que te seguem, elas têm já muita informação, né? Eu estou vendo aqui um monte de gente que entrou, que é lá do meu perfil, porque eu anunciei que estaria com você aqui hoje. Então, eu acho que você já traz muita coisa que é legal. Você, por exemplo, falou esses dias... Aqui, a Ana Rita está pedindo para repetir o mantra, né? Ho'oponopono, Ana Rita, eu sinto muito, te perdoo, te amo, sou grata. E acho que é do eu sou. Da física quântica, eu sou o que sou Deus em ação. E qualquer coisa, pode mandar uma mensagem para mim no meu direct, eu dou link, vídeos. Inclusive, vou deixar uma sugestão. Cleis, vou deixar uma sugestão para você de conteúdo, viu? Tem um mantra que eu gosto muito, que eu faço muito, que é o Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Às vezes eu repito com o meu japamala 108 vezes. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, tudo é fácil, tudo chega até mim. E eu fiz até uma adaptação dele. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E coloquei a saúde no meio e tal. Então, é muito legal. E aí, traz isso para o seu perfil, assim, algumas sugestões de mantras, sabe? Igual você colocou o Tony Robbins, por exemplo, aquele... Ficou muito interessante, você falou de adequações. Isso é muito importante. Quando você aumenta ou coloca alguma coisa no mantra, ele fica personalizado, né? Tem uma outra energia. Isso é muito bacana. E assim, o meu trabalho, Patrícia, ele é muito gratificante, porque eu vejo a transformação das pessoas em menos de 2 meses. Mas transformam de tal forma, porque é só buscar ali onde que está travado, sabe como? Onde que precisa desbloquear. Sim. E a pessoa transforma. E é um processo suave, não dói, né? As dores já passam, elas entendem. Então, e você tem uma sensibilidade também, acredito que o seu trabalho é um trabalho bastante intuído também, né, Cleise? Com certeza. E você tem uma sensibilidade para poder perceber, às vezes, o que o outro não disse. Isso é muito legal. Às vezes, na nossa conversa de quinta-feira, foi com o Cristiano Paz, quando ele indica, ele falou, gente, vai lá, a Cleise é uma bruxa, ela faz mágica. Mas, quando a gente vai desenvolvendo o nosso espiritual, Patrícia, e percebendo, isso eu acho bacana demais, os sinais, que seja o universo, que Deus te dá, os sinais estão aí. Só que, muitas vezes, nós não paramos para pensar nesses sinais. O que está me acontecendo? Por que está acontecendo isso?
E a gente vai vivendo sem questionar. Então, estar atento aos sinais, né? Porque nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E quando você fala, tem sim, você já foi lá no meu consultório, na minha sala, a essência que eu gosto de usar lá é o limão, porque ele dá aquele frescor, ele purifica. E outro dia eu recebi uma pessoa, dá um impacto ali energético, que ela resolveu tirar o calçado para entrar. E ficou descalço. Porque ali ela sentia. E eu fico muito observando isso. Sem dúvidas, eu tenho uma egrégora maravilhosa que rege. E quando a pessoa senta à minha frente, é como se eu lesse a alma dela, vem a intuição. Às vezes ela fala Cleide com a palavra, ou com a linguagem que não é não verbal, pelo gesto. Às vezes ela fala uma coisa, mas é outra que ela está me expressando. Isso Milton Erickson chama de acuidade. É você desenvolver essa percepção quando você olha para o outro, quando se observa. Então, eu costumo dizer que eu leio a alma das pessoas. E ali eu vou vendo o que realmente ela precisa. Então, o empresário chega e fala, Cleide, mas aqui eu vim ver esse negócio de emoção. Não, eu estou precisando de paz, mas não é isso. Eu falei, mas olha, primeiro, vamos lá na origem, né? Onde estão suas raízes? São os seus ancestrais. Se você não conversa com seu pai e sua mãe, sua empresa vai fluir. Né? Que o pai é aquele que leva a mãe abundância e prosperidade, e às vezes a empresa que ele montou, a Patrícia, veio da herança do avô, e ele não reverencia, ele não agradece, ele vai perder mesmo. Então, é muito bacana essa situação holística, o ser ele é integral, né? Eu estou assistindo uma série que eu quero falar sobre ela para as pessoas. Boa Bruxa, é Good Witch. É muito interessante. É uma mulher, e às vezes eu me vejo nela, indiquei ontem para uma amiga minha que mora em Capuzela, a personagem chama Cass. Ô, Cleide, tem muito de você. Ela receita chazinho, ela receita... E ela está num duelo